Sejam bem-vindos a mais uma aula e hoje vamos utilizar botões de rádio. Um botão de rádio é parte da classe QRadioButton e é um botão de opção que pode ser mudado entre ligado marcado ou desligado desmarcado. Esse tipo de widget tipicamente apresenta ao usuário uma escolha do tipo um de muitos. Ou seja, dada N opções, o usuário poderá escolher somente uma. Com o Qt Designer aberto, eu vou até a seção de botões, clicar e arrastar o Radio Button para a nossa interface. Eu vou copiar ele e gerar mais dois botões. Agora, eu vou criar um label nessa interface e vou retirar a propriedade de texto dele, deixando sem nenhum texto. Eu vou aumentar a largura desse widget para 200 e vou definir o nome de objeto como LBL saída. Aproveitando as mudanças, eu vou mudar o texto dos botões de rádio. O texto do primeiro botão de rádio eu vou definir como Python, o do segundo botão de rádio como C++ e o terceiro como Java. Já que estamos no Qt Designer, eu vou mostrar como inserir um ícone para esses Radio Buttons. A primeira coisa que você precisa, obviamente, é de um ícone. Você pode baixar imagens normais e inserir elas como sendo um ícone. Então, eu já tenho uma imagem separada na minha máquina, portanto, na propriedade Icon, clicamos nesse campo e em seguida em Choose Files. Nesse diálogo, nós vamos acessar o diretório onde o ícone se encontra. Na propriedade Icon Size, você pode mudar a largura e a altura do seu ícone. No meu caso, eu vou deixar 32 pixels de largura e 32 pixels de altura. Note que o ícone ficou cortado, pois o Radio Button está com a altura inferior a 32 pixels. Para isso, é só reajustar o tamanho. Indo para o código, nós temos todos os Radio Buttons criados. A única sintaxe nova nesse arquivo é a que faz referência ao ícone que nós inserimos. O que acontece aqui é basicamente a criação de uma instância da classe QIcon, que permite a inserção e a manipulação de imagens com Qt, e em seguida é criado um Pixmap, um mapa de pixels, do ícone que nós inserimos no Qt Designer. E para isso, é acessado todo o caminho que leva até aquela imagem. Os outros dois valores que seguem nessa sintaxe são valores padrões explícitos. Portanto, nós podemos excluir. Por fim, esse ícone que nós definimos nessa linha acima é definido como o ícone do nosso Radio Button. Além disso, também é definido o tamanho que nós queremos, a largura e a altura. O conversor de .ui para .py pode, às vezes, fazer o caminho mais longo para o mesmo resultado. Então, essa sintaxe pode ser simplificada, simplesmente copiando esse caminho que nos leva até o nosso ícone e, no método setIcon, nós vamos acessar a classe qtgui.qtIcon. E entre os parênteses, nós vamos inserir o caminho. Dessa forma, nós estamos criando um ícone ao mesmo tempo que estamos chamando o método que define um ícone para o Radio Button. Agora vamos trabalhar com alguns métodos e sinais do botão de rádio. Para isso, eu vou utilizar aquela estrutura de dois arquivos vista na aula 5, na qual um dos arquivos será o código gerado pelo Qt Designer, que a gente não vai mexer, que no caso é esse aqui, e o outro terá todos os novos métodos e funcionalidades. Nesse segundo arquivo, que eu chamei de base.py, vamos explorar o Radio Button. Suponha que eu queira que o Radio Button com a opção Python esteja selecionado. E para resolver isso é fácil. A gente chega nesse Radio Button que está nesse outro arquivo através do self.ui. Assim, ao utilizar o ponto, nós conseguimos acessar qualquer widget criado neste arquivo. Então, eu quero acessar o Radio Button 1.
Vou colar aqui e logo após chamar esse radio button, nós utilizamos o método setChecked. E entre os parênteses nós definimos que é true. Se eu executar esse código, deu erro lá no outro arquivo, então vou voltar para a aula 12. E o erro está aqui, porque não é Qt icon, é QIcon. Então vou salvar o arquivo aula 12, voltando para o meu arquivo base.py, vou executar de novo. E aqui está o nosso radio button já selecionado por padrão. Agora vamos adicionar funcionalidade a essa interface. Então vamos trabalhar com sinais. O mais utilizado é o toggle. Esse sinal é emitido sempre que o botão muda seu estado, de selecionado para desselecionado ou vice-versa. Então, eu posso ligar esse mesmo radio button que eu deixei como checado de início com esse sinal. Então, self.ui.radiobutton, ponto, o nome do nosso sinal, que será o toggle, e conectamos a um slot, que eu vou chamar de self.mudança de estado. Esse método ele ainda não existe, então eu vou criá-lo aqui no nosso código. Então def mudança de estado e vou passar entre os parênteses o self. Aqui fora eu vou colocar o decorador, então qtcore.pyqtslot, e agora nós podemos continuar o nosso código. Dentro desse método eu vou printar a mensagem mudou de estado. Vou salvar o código e executar novamente. Aqui está a nossa janela e eu vou clicar no radio button do C++. E como o nosso radio button do Python mudou de estado, mesmo não sendo ele o clicado, ele sofreu a alteração. Agora eu quero que esse LBL saída que nós criamos, que tem o texto por padrão sendo vazio, adote o texto do radio button que estiver marcado, seja o radio button 1, 2 ou o 3. Para isso, no arquivo base.py, eu vou copiar essa sintaxe e dizer que todos os radio buttons 1, o 2 e o 3 emitam o mesmo sinal. E como nós vamos diferenciar qual radio button ativou o nosso slot? Para isso, nós vamos definir uma variável com o nome que quiser, no meu caso eu vou colocar rádio selecionado, e vou igualar a self.sender. O self fará referência à main window, e o método sender retorna o nome do objeto que acionou o nosso slot. Então, passo a passo, quando clicarmos em qualquer radio button, por exemplo, o 3, ele emitirá o sinal, e esse sinal está conectado ao slot mudança de estado. Quando o slot percebe que está sendo usado, entramos na definição da variável. Então nós dizemos com essa linha para que o Python salve na variável rádio selecionado qual foi o objeto pertencente à main window, por isso nós utilizamos o self, que chamou esse slot, por isso utilizamos o sender. E para vocês verem que isso funciona, eu vou printar na linha de baixo o rádio selecionado, seguido de ponto text. Se printarmos só a variável, o valor será um endereço de memória onde o objeto que chamou o slot está. Então, executando esse código, vocês verão que, ao clicar no C++, vocês perceberão que vai printar Python e C++. Isso porque ambos radio buttons estão ligados com o sinal toggle. Esse sinal ele será ativo sempre que o radio button mudar de estado. Então, o Python foi ativo quando o radio button respectivo perdeu o foco, e o C++ foi ativo quando o radio button respectivo ganhou o foco. Por isso, aparecem essas duplicatas. Agora que está provado que esse sender funciona, no nosso slot, eu vou definir o LBL saída com o texto do radio button selecionado. Então, para isso, eu vou colocar self.ui para acessar o LBL saída e definir com o setText a frase você selecionou, seguido de uma string, e essa string será o rádio selecionado.text. Antes de executar o código, eu vou adicionar uma estrutura condicional utilizando o if e verificar se o rádio selecionado
com o método isChecked está realmente selecionado. Ou seja, eu vou utilizar esse if para verificar se algum botão está selecionado antes de definir o texto para o LBL saída. Então, executando esse código, nós vamos ter a mesma interface, porém, quando eu trocar de opção, vai aparecer no nosso LBL saída a opção do Radio Button. Suponha que na nossa aplicação nós precisamos de duas partes com Radio Buttons. Por exemplo, nós já temos essa parte que pergunta a linguagem, e eu quero uma segunda parte que pergunte como editar o texto. Logo, eu vou querer nessa interface mais dois Radio Buttons. Um com o texto escrito idle e outro escrito VS Code. Ambas as partes são escolhas diferentes, um para a linguagem que o usuário prefere e outro o ambiente o qual ele prefere. Se eu der Preview da maneira que está, vocês verão que eu não consigo selecionar uma linguagem e um editor de texto. Para tornar isso possível, é simples. Utilizando os recursos de layout da última aula, nós podemos criar, por exemplo, um layout vertical e inserir esses dois Radio Buttons dentro desse layout. Dessa forma, se eu der um preview novamente, vocês verão que eu posso escolher, por exemplo, Python e também escolher o idle, duas opções diferentes, pois estão em escopos diferentes. Enquanto um está na própria main window, o outro está no layout vertical. Essa foi a aula de hoje para entender o funcionamento de um Radio Button. Obrigado pela atenção e até a próxima aula.